por essa noite. Obrigado, Senhor, pela paz que temos, pela tranquilidade e pela ministração do Teu Espírito aos nossos corações. Te louvamos, Deus, porque a graça do Senhor nos basta. Te adoramos porque o amor do Senhor nos é o bastante, nos é suficiente. E agora, Pai querido, que terminamos de ler esses versículos, pedimos que o Senhor venha tornar esse versículo, Deus, vivos em nossos corações. Que por meio desses simples e pequenos versículos em toda essa Bíblia, o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra agora. Nós agradecemos, Deus, e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Os irmãos para vir sentando direto. Orienta para mim na porta aí, o irmão Daniel, senão tudo perde o sentido. Queridos, olha bem para mim aqui, em nome de Jesus. Um dia falaram para Billy Graham, falaram: o senhor é um pastor tão famoso, o senhor é um pastor tão conhecido no mundo inteiro, por que o senhor não faz uma plástica? Tinha botox ainda não. Por que o senhor não dá uma arrumada no rosto? Falou com ele. E aí ele disse: amigo, não queira acabar em poucas horas o que Deus levou anos para construir na minha face. Billy Graham estava falando da experiência dele, experiência de vida. Ele estava falando a respeito do que ele havia conquistado ao longo dos anos, no caminho dos homens. Porque quando nós olhamos para o caminho dos homens, nós percebemos no caminho dos homens uma grande diferença no caminho de Deus. Os homens têm um caminho e Deus tem outro caminho. E por incrível que pareça, às vezes o nosso pensamento, ele nos conduz a procurarmos os caminhos mais fáceis. E na nossa trajetória, na nossa caminhada, pelo menos pelo que nos parece no texto que nós lemos, e para quem chegou agora aí, nós estamos falando sobre Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, nós estamos percebendo aí que Deus, parece que Ele tem uma intenção maior de nos levar e nos conduzir por caminhos mais difíceis, por caminhos mais complexos. E nessa complexidade desses caminhos, nós encontramos no reino dos homens muitas manipulações, muita injustiça. Eu e Nilson, estamos numa luta travada aí, uma batalha travada, onde nós estamos vivendo exatamente isso, o resultado da manipulação no caminho dos homens. O caminho que nós estamos vendo agora é o caminho da injustiça, é o caminho da falsidade, da leviandade, o caminho da manipulação. A Bíblia nos diz ao longo da sua história que nem sempre, querido, o caminho de Deus é o caminho mais curto, o caminho mais perto, o caminho mais fácil. Muitas vezes não é ele, o caminho de Deus, o caminho mais cômodo, nem tampouco aquele caminho que do ponto de vista humano parece ser o mais certo, o mais lógico. Nem sempre o caminho do homem é o caminho de Deus, e nem sempre o caminho de Deus é o caminho que o homem escolhe. Se vocês estão conseguindo entender, Isaías 55:8, a Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o Senhor. Há momentos da nossa vida, queridos, que parece que tudo fica confuso, parece que não há justiça na terra, parece que a falsidade impera, as coisas em alguns momentos, elas não acontecem como nós esperamos, e aí parece que fica difícil acreditar que Deus está do nosso lado. Em alguns momentos nós somos compelidos a perguntar a Deus. Parece que em alguns momentos nós pensamos que Deus está indiferente a tudo que nós estamos planejando. Parece que o caminho que nós estamos planejando não é o caminho que Deus tem para nós. Agora, a nossa tendência natural é escolhermos os caminhos mais fáceis. Você pode observar que o caminho do crime é muito mais fácil do que o caminho do trabalho. O caminho do furto, do roubo, é muito mais fácil do que o caminho do suor, do conquistar as coisas na força do seu braço. E isso às vezes acontece na nossa vida, queridos, porque nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam como nós planejamos. Às vezes o caminho mais curto, o caminho mais lógico, para nós fica mais fácil para alcançarmos os nossos objetivos. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos no campo da lógica, nós trabalhamos no campo da razão, e Deus trabalha no campo da fé e no campo da obediência. Deus não trabalha no campo da lógica, Deus não precisa trabalhar no campo da razão, Ele trabalha no campo da fé, Ele trabalha no campo do milagre. E o caminho do milagre é o caminho que Deus quer e não o caminho que nós queremos. É o caminho que Deus planeja e não o caminho que nós planejamos. E aí então, é por isso que em Hebreus 10, 38, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós precisamos acreditar nisso. Em Hebreus 11, 8 diz que Abraão, sendo o pai da fé, ele obedeceu a Deus. Por incrível que pareça, o texto que nós lemos, quando Deus tira os filhos de Israel do Egito, eles queriam passar pelo caminho dos filisteus. Era mais fácil, era mais curto. Afinal de contas, Deus havia prometido derrotar os inimigos. Deus não havia prometido abrir o mar. Deus havia prometido que todos os inimigos que se levantassem contra Moisés no decorrer do caminho seria derrotado. Em lugar algum o Senhor prometeu para eles que iria abrir o mar para eles passarem. E Deus escolhe o caminho que eles deveriam rodear pela montanha, pela região de Piraiote, e eles depararam com um mar vermelho na frente. Eu penso que muitos dos filhos de Israel naquela hora poderiam ter perguntado, ou quem sabe, em seus corações questionaram a Deus: não era mais fácil vencer os filisteus? Não era mais fácil ir pelo caminho dos filisteus? E o Senhor nos traz para rodear as montanhas e coloca na nossa frente o mar vermelho. E agora? Homens, nós conseguimos guerrear e destruir ao fio da espada, mas água, quem consegue abrir? Como é que faz? Um balde para abrir as águas do mar vermelho? Uma boa mangueira para sugar a água de lá para eles passarem? Eles estavam mortos. Queridos, às vezes Deus escolhe alguns caminhos para nós que nós não conseguimos compreender. Deus às vezes escolhe uma trajetória para nós que nós mesmos não escolheríamos nunca. Mas uma coisa é certa: independente do caminho, Deus nos leva ao lugar que Ele nos prometeu. Independente da trajetória, independente de ser mais longe, independente de estarmos cercados pelas águas do Mar Vermelho, Ele abre
as águas e nos faz passar a pé junto nelas. Nós precisamos crer que Deus tem o controle de tudo. Nós precisamos acreditar que Deus sabe perfeitamente o que está fazendo. Diz a Bíblia aí: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Eu escolheria o caminho dos filisteus. Interessante. Para Israel, Deus preparou um caminho no mar e a sustentabilidade no deserto. Você entende isso? Para José, filho de Jacó, Deus preparou o caminho da cova, e Ele preparou para José o caminho da cadeia, da prisão. Para Daniel, Deus preparou o caminho da cova dos leões. Difícil entender isso. Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus preparou o caminho da fornalha. Interessante. Todos eles passaram pelo caminho que Deus quis que eles passassem. E às vezes Deus escolhe para nós o caminho da tormenta. Deus às vezes escolhe para nós o caminho da tempestade. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Qual o objetivo de Deus? Qual é o projeto de Deus por trás disso tudo? Por que Deus escolhe? Por exemplo, os alunos aí da casa de refúgio. Deixa eu te falar uma coisa. Deus poderia fazer assim, ó. Só isso aqui, você está totalmente liberto, totalmente sarado, totalmente curado. Mas e daí? Deus quer que você passe pelo caminho da obediência, pelo caminho da disciplina, pelo caminho da humildade, pelo caminho da submissão. Deus sabe onde está a sua bênção. Deus sabe perfeitamente onde está a sua vitória. Na nossa vida conjugal, Deus permite atravessarmos por crises. Deus permite atravessarmos pelos problemas. Deus poderia tão somente fazer assim: pronto, acabou, é só amor, é só compreensão. Mas Deus escolhe caminhos difíceis. Deus às vezes escolhe caminhos dolorosos. Sabe por quê? Porque Deus tem um interesse em nos fazer crescer espiritualmente. Deus quer nos dar maturidade cristã. Há determinadas situações e aprendizados que só conseguimos aprender com a dor. Há determinados aprendizados que nós só conseguimos crescer e conquistá-los com sofrimento. Há determinadas situações que Deus permite que enfrentemos adversidades, para que essas adversidades nos façam ter a capacidade de superar todas as dificuldades da vida. Da outra forma, se você tiver só coisas boas, tudo só dando certo, tudo dando só certinho, o dia que uma coisa der errado, você não quer viver mais, você quer morrer. E tem mais ainda: se não houver adversidades, o que você tem para contar? Se não houver enfermidade, qual o milagre da cura você pode contar? Se não houver aperto financeiro, qual a oportunidade ou qual será o testemunho do Deus provedor que você serve? Se não houver conflito no casamento, qual o testemunho de renúncia por amor você pode declarar e aprender a ter? Interessante que nós precisamos, queridos, aprender. Nós precisamos entender que às vezes o esforço